Bom dia a todos. Antes de começarmos falando sobre o tema da nossa apresentação, eu gostaria de citar quais são os integrantes do nosso grupo, que são Ana Luísa, Bianca Mabini, Yarne Vieira, Luana Paiva, Murilo Júnior, Rafaela Almeida e Vitória Carolina. O tema que a gente escolheu falar sobre é Moçambique, que é um país localizado no sudeste da África e que abrange grande diversidade cultural. Mas por que Moçambique? No início da nossa pesquisa, a gente teve um olhar muito diferente em relação a esse país, pelo fato de ser um país que está insistindo ali para conseguir crescer economicamente, para conseguir se reerguer na verdade. Por quê? Mais ou menos em 1975, Moçambique foi um país que teve uma grande conquista, que foi a sua independência nacional. Mas após a sua independência nacional, o país sofreu com uma grande guerra civil, que acarretou ali em 1 milhão de mortos e também em grandes impactos na sua infraestrutura, que atingiu também a parte econômica do país. Então, até hoje, esse país ele busca muito se reerguer economicamente, apesar de tudo isso. Então, foi uma coisa que chamou muito a nossa atenção e que fez a gente escolher esse país como tema da nossa apresentação. Apesar também de todo esse impacto que esse país sofreu com essas guerras, é um país que eu olho e acho de muita importância a gente poder ressaltar que são as suas grandes riquezas, que, como por exemplo, são reservas de petróleo, gás natural, carvão, ouro e muitos outros tipos de minério, que é algo de grande valia dentro desse país, mas que também acarreta em grandes investimentos exteriores de outros países, que preferem investir tanto em Moçambique, quanto também levar essas riquezas para fora. Mas apesar de todo o investimento que Moçambique recebe em relação aos países exteriores, é um país que possui uma grande deficiência na agropecuária. Por quê? Este possui ou longos períodos de seca, ou então longos períodos de grandes enchentes. Então, isso faz com que a agropecuária fique muito deficiente, fique muito afetada, tanto na questão do plantio quanto na questão da colheita. Isso faz com que toda a população não consiga ser suprida em questão de alimentação. E faz com que o país precise de grandes ajudas e investimentos de países de fora, principalmente no ramo, na área ali de agropecuária, de alimentação, para conseguir suprir toda a população desse país. Apesar da gente não ter conseguido encontrar dados muito recentes em relação a esse país, em questão de número de habitantes, a gente conseguiu encontrar um número um pouco mais recente, que foi em relação ao ano de 2020, no início ali da pandemia, que foi um período que deu para eles fazerem esse tipo de análise e conseguir ter um número total mais certo, mais absoluto em questão de número de habitantes do país de Moçambique. Então, esse número, mais ou menos, gira em torno de 31,26 milhões de pessoas no ano de 2020. Basicamente, desse 31,26 milhões de pessoas, 38,4% reside em área urbana e 61,6% reside em área rural. Em relação à renda per capita desse país, chegamos no valor de 448,61 dólares em média, que é um valor muito gritante quando a gente compara com o valor do Brasil, por exemplo. O valor da renda per capita do Brasil atinge o valor de 6.796,84 dólares. É um valor muito gritante quando a gente compara esses dois tipos de renda per capita. E isso mostra o quanto que Moçambique ainda precisa se reerguer economicamente, e é algo que, além da gente ver que precisa de um investimento a mais, a gente vê também que a base econômica de um país atinge muito, principalmente a questão da saúde da população. O quanto que a população precisa de uma base, precisa de um apoio para conseguir se estabilizar em questão de saúde. Então, é algo que mais para frente na nossa apresentação vocês vão ver com mais detalhe. E é algo que a gente vê que, querendo ou não, a parte econômica do país atinge muito a parte da saúde da população. Olá, meu nome é Ana Luísa e agora eu vou dar sequência sobre o tema que nós escolhemos falar, que é Moçambique. E agora nós vamos falar um pouco sobre o índice de desenvolvimento dessa população. Bom, em relação ao índice de desenvolvimento
Desenvolvimento, ele mostra alguns indicadores, como riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade, e assim, né, se vai, entre outras características também. Ele tem como intuito de avaliar o bem-estar daquela população. Uma coisa que a gente pode perceber através desse dado, desse slide, é que o IDH de Moçambique está entre os 10 IDHs mais baixos do mundo. Ou seja, através disso a gente pode ter uma compreensão que a qualidade de vida deles, o bem-estar dessa população, não é tão favorável quando comparado com o resto do mundo. E falando em saúde, que é o tema principal, né, dessa discussão, nós podemos perceber que também vai ter um prejuízo nessa população, vai ter uma influência muito grande da saúde, vai ter uma precariedade muito grande, então isso influencia muito também no seu IDH. Ou seja, né, fica aí claro que a realidade do sistema de saúde em Moçambique, ele é mais defasado, ele é mais precário. E nesse slide aqui demonstra até duas reportagens feitas a partir lá, né, da situação de Moçambique, que fala exatamente isso, comprovando essa situação, né? Que fala, né, que faltam médicos e centros de saúde em Moçambique, e além disso, os doentes eles precisam fazer longos trajetos para conseguirem um atendimento. Então aí demonstra, né, o quanto que o IDH ele influencia e tudo ali naquela população influencia e demonstra, né, a realidade real desse sistema de saúde e o quanto que ele é precário comparado aos outros lugares do mundo. Bom dia a todos. Eu irei falar como funciona a assistência em saúde em Moçambique. Em Moçambique, a assistência em saúde é feita por meio do Sistema Nacional de Saúde, o SNS, que beneficia todo o povo. O Sistema Nacional de Saúde funciona na base da gratuidade para um conjunto de serviços de saúde e uma taxa simbólica para internamento e tratamento ambulatorial é acrescida, pelo qual o nível de pobreza e altos números de desemprego no país afetam diretamente o acesso aos serviços de saúde, na medida que essa taxa é acrescida a outros custos, tais como medicamentos, consultas, transportes e alimentação. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar sobre os dados referentes à Covid-19. Já foram administradas no país 24,68 milhões de doses de vacina contra a Covid. Vale ressaltar que esses dados foram atualizados pela última vez em agosto de 2022. Além disso, ocorreram 228.887 infecções até julho de 2022 e 2.215 mortes relacionadas ao coronavírus, registradas no país desde o início da pandemia. Houve também um total de 147.281 curados de Covid até a presente data. Bom, e assim, né, nós terminamos o nosso trabalho. Demonstramos aqui algumas referências bibliográficas usadas. E por mais, né, nós agradecemos muito a atenção de todos e obrigada a todos. Tenham um bom dia.